Caríssimo doutor Ricardo Adan, é um prazer, uma honra, um privilégio poder mandar esse áudio tão íntimo da minha pessoa ao doutor, ao excelentíssimo doutor, na pessoa jurídica de um advogado a qual eu devo total respeito, respaldo e principalmente admiração. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo, pelo teu trabalho, um trabalho árduo, um trabalho de que alguns frutos são vistos no longo prazo, outros frutos são vistos logo no curto prazo, mas a colheita ela é muito certa. Primeiramente, eu quero me identificar. Meu nome é Eric Tadashi Seiji. Eu tenho 35 anos e falo aqui da cidade de São Paulo. E acompanho o seu canal desde 2017, Lembro-me que quando eu ouvia os seus vídeos, é isso mesmo, quando eu ouvi os seus vídeos, eu estava dentro de, muitas vezes, ônibus, metrô, trem, e aí eu voltava com alguns, abre aspas, irmãos, fecha aspas, e o teu conteúdo ele me fascinava. E eu precisava entender muito mais do que você falava em palavras. E desde 2017 eu acompanho o teu trabalho. E caríssimo doutor, hoje com muito carinho eu quero passar um pouco da minha história junto a essa denominação, junto a essa instituição a qual eu permaneci por 14 anos, com o ofício de batizado, conforme eles dizem, e conheço essa instituição desde os meus 6 anos de idade. Aos seus seguidores, aos seus consumidores de conteúdo riquíssimo, eu quero deixar também a minha parabenização, porque esse é um preço muito alto que cada um de nós pagamos por estar aqui. É um movimento que ele cresce a cada dia. Eu tenho absoluta certeza disso. O seu trabalho, por mais árduo que ele seja, ele tem muita relevância na vida de muitos, igual a mim. E hoje, com muito carinho, eu vou contar um pouco da minha história. Excelentíssimo doutor, eu conheço essa instituição, conforme falei, desde os meus 6 para 7 anos. E me perdoe. E eu sempre tive dentro de mim uma inquietação muito grande por questionar. Tudo, desde pequeno, a minha mãe sempre me dizia que eu era muito questionador. Inclusive, isso me deu boas aberturas de oportunidades. Inclusive, também fechou grandes, situações também, grandes portas na minha vida. Mas eu tirei lição de tudo. E eu sempre fui muito questionador, a tal ponto de, na sala de aula, questionar tudo, perguntar tudo, e o porquê de tudo, o porquê de todos, e o porquê de ser assim, o porquê que não pode ser assado. E minha mãe já sabia que eu teria problemas quando eu ficasse um pouco maior. Mas tudo bem. E o tempo foi passando, excelentíssimo. E eu fui crescendo dentro dessa instituição, Tive muitos grandes amigos até um certo período do caminho, a qual eles chamam. E tive um acompanhamento assistido, por pouquíssimos, que nós éramos muito pobres, materialmente, muito pobres. Eu vim de uma família muito simples, aqui do centro de São Paulo. Meu pai, ele era comerciante
E minha mãe, ela tinha uma pequena empresa, mas bem pequenininha mesmo, e ela fabricava blusas e roupas de lã, né? Toucas, meias, blusas e afins. E eu me recordo, excelentíssimo doutor, que a minha mãe, ela ensinava todas as irmãs dessa instituição dentro da minha casa. Então eu lembro com 5, 6, 7 anos de idade, a sala cheia de irmãs e minha mãe lecionando para elas como que fazia aquele trabalho, como que era feito aquela técnica, né? E de algumas minha mãe não recebeu desde hoje. Isso aí já tem quase, sei lá, uns 31 anos. E por aí minha mãe tocou a vida dela junto com meu pai. Depois o meu pai acabou falecendo, né? E minha mãe acabou seguindo a vida dela. Doutor, com o tempo eu fui crescendo também e na idade de 15 anos eu comecei a fazer os meus primeiros passos, né? Dentro do mundo estudantil e consegui algumas bolsas. Naquela época a gente conseguia muita coisa, né? Muitas oportunidades, quando já estávamos ali na faixa dos 15, 16 anos, né? Pré-alistamento, algumas coisas nós conseguíamos. E desde aquela época eu sempre percebi que quem estudava, quem tinha o conhecimento, quem tinha a informação e quem tinha o domínio sobre o conhecimento de algo específico, ele sempre estava melhor do que aquele que não tinha. Um exemplo muito claro. O meu primeiro emprego registrado foi como auxiliar administrativo. Eu trabalhava muito, mas para que eu tivesse uma oportunidade um pouco melhor, eu tinha que estudar mais do que os outros. Então, ou seja, naquela época eu trabalhava dentro de uma escola, eu andava praticamente uns 2 quilômetros por dia, levando papel para cima e para baixo. E aqueles que na época estudavam um pouco mais, eles já tinham uma profissão, eles já tinham um encaminhamento, né? Eles já tinham pelo menos uma direção a ser seguida. E aquilo sempre mexeu comigo. Eu preciso estudar, eu preciso batalhar, eu preciso fazer isso. Com 18 anos, 17 para 18 anos, terminei o meu ensino médio e comecei a procurar curso técnico, né? Nessa época, excelentíssimo doutor, eu já tinha muitos porquês na minha vida, né? Eu fui moço, ajudei nas partes e nas obras a qual eles oficializam, né? Que os mais jovens devem participar, devem ser ativos, né? Naquele trabalho, naquele labore. E eu comecei a me afastar um pouco. Por quê? Porque eu queria um futuro para mim. Eu queria trabalhar em um lugar a qual me desse uma possibilidade de dar uma vida melhor para toda a minha família, né? Para toda a minha grey. E por aí eu já comecei, naquela época, a ver alguns impercalços, alguns impeditivos para que eu não estudasse tanto. Ali já começou um certo aconselhamento, né? Um certo aconselhamento para que eu tomasse cuidado com a letra, né? E eu comecei a estudar, terminei o curso técnico e comecei a ir de vez em quando nas reuniões de jovens, cada vez com a frequência muito menor, e terminei o meu curso técnico, procurei a minha primeira faculdade, fui fazer a minha faculdade na extinta Universidade Bandeirantes de São Paulo, me formei na Universidade Bandeirantes, depois procurei a minha pós-graduação, me pós-graduei, depois eu procurei uma especialização na minha área, fiz a minha especialização e com isso, num curtíssimo espaço de tempo, com aproximadamente uns 23,
uns 25 anos, eu já estava com uma pós, especializado, falava 2 idiomas, né? Falo até hoje. E isso começou a chamar muita atenção, mas muita atenção mesmo de muitos dentro do meu círculo. E com 26 anos eu recebi uma proposta para ser professor titular de uma das universidades por qual eu passei. Então eu tinha um gabarito profissional, eu tive um gabarito acadêmico, uma especialização, né, dentro de todo esse processo. E cada vez mais eu fui ficando mais crítico no processo de receber informações sem questionar, né? E fui amadurecendo muito jovem mesmo. Trabalhava em 2 empregos, dava aula. Com 27 anos eu consegui comprar a minha primeira casa e consegui fazer toda a minha história. E nesse momento começaram as adversidades, vamos dizer assim, dentro do processo do convívio, né, com essa instituição, com essa Grey, com estes que estão sobre o comando, né? E eu era muito questionado a respeito das minhas faltas, das minhas ausências, às vezes com brincadeiras, né? Às vezes com piadinhas, às vezes com perguntas evasivas, né? E sempre aquela pergunta principal: o irmão está firme? Quando eles me perguntavam isso, eu sempre respondia de uma forma muito categórica. Eu falei, eu acredito que sim, porque senão eu estava no chão. E a física diz isso, né? E eles sempre davam risada. Então eu devolvia um questionamento totalmente nécio com uma resposta totalmente acadêmica. E o tempo foi passando, caríssimo doutor. E eu fui cada vez mais consumindo o seu conteúdo e fui me identificando muito com a tua história, né? E aqui eu estou tentando resumir ao máximo. E aí eu consegui, com muito esforço, dos meus 24 aos meus 27 anos de idade, eu consegui dar um salto muito grande na minha vida. Com isso, eu fui aconselhado, lembro como se fosse hoje, eu fui aconselhado pelo meu, vamos dizer assim, o meu instrutor espiritual, que eu deveria procurar uma pessoa que não fosse uma árvore seca. Olhando para o lado material dessa parafrase, essa pessoa estava me instruindo a não casar com uma mulher que não tivesse bens, uma irmã que não tivesse poder, uma irmã que não tivesse sobrenome, uma irmã que não tivesse algum status e uma irmã que pudesse, né, conversar ao mesmo nível que eu no que tange a parte material. E quando eu recebi aquele conselho daquele instrutor espiritual, digamos assim, eu fiz um questionamento para ele. E eu falei, mas espera aí, você está me dando esse conselho? E foi até dentro do banheiro da instituição. E eu falei, você está me dando esse conselho, mas não deveria ser ao contrário? Eu não deveria ser induzido por um sentimento a qual eu seria correspondido, independente da situação financeira. Não é ensinado que nós devemos batalhar juntos, né? Devemos fazer todos os nossos planos e projetos e processos juntos. Não é assim que vocês ensinam? E essa pessoa ele ficou sem ter respostas para essa pergunta. E ele falou, não, eu só estou te dando um conselho porque assim, chegam muitos casos onde o problema maior é a parte financeira. Eu falei, mas isso daí não me preocupa. Porque se eu tiver saúde, inteligência e força de vontade, tudo para mim é possível.
tudo para mim é possível. E o tempo foi passando e cada vez eu percebia que as informações eram muito controversas, né? O que você fala de manhã não era uma coisa que você falava na parte da tarde. E eu comecei a perceber que eu estava perdendo o meu rico e precioso tempo. E nessa época eu já estava casado, a minha esposa sempre priorizou pela instituição, né? E sempre não tinha sim, sim, não, não com ela. Na visão dela, antigamente, a instituição estava certa e era irrevogável. Hoje, com o seu trabalho, ela consegue ver o quanto nós tínhamos de questionar mesmo naquela época. E o tempo foi passando, doutor. O tempo foi passando. Lembro-me também que eu já comecei a travar uma batalha dentro da minha atual comum com esses meus instrutores espirituais, porquanto um deles chegou para mim em um determinado domingo à noite e perguntou sobre a minha ausência, né? E eu respondi para ele a mesma resposta categórica de alguém que está preocupado com o futuro. E ele me falou o seguinte: olha, você deve ver bem o que você está fazendo da sua vida, porque a Irmandade precisa te ver. A Irmandade precisa saber que você está aqui. A Irmandade precisa ter o conhecimento que você está firme. E aí, novamente, eu devolvi a pergunta a ele. Eu falei, me diga uma coisa. Novamente, eu vou fazer uma pergunta para você. O que tem a ver esse conjunto de pessoas aqui, onde eles nem sabem o meu nome, eles nem sabem quem eu sou, eles nem conhecem a minha história, e o porquê que eu tenho que dar satisfação a essas pessoas que não me ajudam com absolutamente nada? E ele me respondeu que eu só precisava cumprir esse santo conselho. Não me respondeu com nenhuma teoria de base, não me respondeu com uma resposta convincente, absolutamente nada. Simplesmente ele me respondeu dessa forma. E o tempo veio passando e os meus questionamentos começaram a aumentar mais ainda, tudo dentro do respeito. Nunca fui de bater boca, ou seja, nunca fui de causar intrigas, nem causar atormentações dentro do recinto, mas toda vez que eu chegava eu sempre percebia que os olhares se voltavam para mim de uma forma a qual eu não era bem-vindo naquele local. Pois bem, doutor, o tempo passou e a minha família, ela teve um histórico de pelo menos 2 tias minhas, muito, mas muito fervorosas mesmo, muito modelo, né, dessa instituição. Elas tiveram a liberdade cortada através do telefone. Minha tia, numa quarta-feira, ela era organista até às 17 horas. A partir das 18 horas, ela recebeu um telefonema que ela não era mais organista. E com isso, na família, né, ela teve um processo de depressão e por aí foi, por aí vai. Outra tia minha também, que teve a mesma situação, um corte de liberdade por telefone. E na época, minha mãe, que passou um grande problema com meu pai, e eles não deixaram a minha mãe separar. E na época o meu pai, comerciante, começou a ter acesso a bebidas alcoólicas e por aí vai. E meu pai começou a ser um ser muito violento para minha mãe. E toda vez que minha mãe ia procurar esses instrutores da fé, eles falavam, irmã, a irmã não pode cortar tua cruz. E sempre contavam uma história de que uma vez a irmã teve uma revelação e quando ela foi colocar a cruz para passar do outro lado, cortou um pedaço e ela não conseguiu atingir a terra prometida, algo do tipo que eu me recordo quando criança. E minha mãe falou, eu não vou morrer, eu não vou deixar esse homem me matar
e eu vou separar. E o que minha mãe ouviu, simplesmente na carne, foi: se a irmã separar, a irmã perdeu a liberdade. E minha mãe falou: então a partir de hoje eu não tenho mais liberdade e eu não venho mais nesse local. E minha mãe também acabou parando, né? Com o tempo, doutor, muitas coisas aconteceram. Veio a pandemia e um livro de questionamentos que eu tinha dessa instituição começaram a ser expostos. Como que eu ensino algo em 2005, em 1991, em 1987, em 1975? Como que eu ensino algo e nos anos de 2020 para cá, tudo já mudou. Tudo que eu ensinei, tudo que eu doutrinei, tudo que eu tive como ensinamento, hoje mudou tudo, né? Hoje, o que éramos induzidos a fazer, a pensar e a agir, não questionar, fazer e agir sem questionar, foi tudo mudado, né? Tudo mudado. Então, naquela época, eu, pelo fato de sempre ouvir, né, que nós tínhamos o pão quentinho e outras denominações não seriam salvas, eu sempre achei isso um absurdo. Um absurdo total. Um absurdo. E eu sempre me dei muito bem com todas as denominações. Sempre tive mais amigos fora dessa instituição do que amigos dentro dessa instituição. Caríssimo doutor, o tempo passou. Hoje eu me encontro com 35 anos, não segui a minha carreira acadêmica, não segui a minha carreira institucional dentro das faculdades, mas segui uma segunda vertente que eu tinha, que era o empreendedorismo. O fruto dos seus vídeos, o fruto das suas palavras de estudo, de busca pelo conhecimento científico, as suas palavras, os seus vídeos, os seus ensinamentos, onde o jovem tinha que procurar especializar-se. O domingo foi feito para ficar com a família. O jovem, ele tem que buscar o ensino, ele tem que buscar o empreendedorismo, ele tem que buscar a faculdade, ele tem que buscar a posição dele no mercado, ele tem que respeitar as leis, ele tem que respeitar as autoridades, ele tem que tratar com respeito as instituições cívicas no país e, principalmente, ele fazendo tudo isso, ele já está servindo a Deus, ele já está servindo a Jesus Cristo. E o segundo ponto, eu segui para a minha carreira de empreendedorismo. Hoje, com 35 anos, eu sou perito na área em que eu atuo. Eu tenho uma fábrica e essa fábrica produz um item a qual é de essencialidade de todos os brasileiros, quiçá do mundo. O meu produto hoje, ele já está em 8 países. O meu produto, ele já está em Dubai, para famílias brasileiras, para famílias que trabalham em Dubai. E tudo isso foi conquistado através de muito trabalho, muito estudo, muita dedicação, muito não. Eu tive que aprender a falar não e não vou seguir. Eu tive que aprender a falar não e não vou fazer. Eu tive que aprender a falar não e não concordo. E não adianta o seu posto como autoridade máxima dentro desse local, porque eu não vou fazer isso. E com o tempo, o resultado das palavras não me deram muitos frutos. Hoje fazem aproximadamente 5 anos que eu não frequento mais essa instituição. O meu foco é a minha família, é a minha empresa, é o meu negócio, os meus colaboradores, os meus impostos, a geração de emprego e o principal, eu me abstenho de qualquer processo religioso. Quando for para falar de Jesus Cristo, a porta sempre está aberta.
mas para falar de processos denominacionais e religiosos, eu não me assento mais a essa grei. E com tudo isso, doutor, uma frase que você falou que hoje marcou a minha vida e eu carrego essa frase para o resto da minha existência. Estávamos no meio de um povo que não fala palavrão, porém o coração é cheio de maldade. A mesma boca que me amaldiçoou, me transformando num anátema, para que eu não tivesse sucesso, nem material, nem espiritual, nem financeiro, nem familiar, é a mesma boca que hoje tem que confessar que Deus, o Senhor Jesus, a mão da providência, a mão da misericórdia, ou que essa pessoa acredite, tem que falar, alguma coisa aconteceu na vida desse jovem, porque todos eles esperavam a minha morte. Saiu dessa grei, eles amaldiçoam. Eles amaldiçoam. Então, se tiver algum jovem aqui, se tiver alguém em busca do teu sonho, primeiramente o que você deve fazer? Busque o teu sonho incansavelmente. Da mesma forma que o excelentíssimo nobre doutor Ricardo Adam prega a reforma. Busque o teu sonho incansavelmente. Se o teu sonho te fazer feliz e for o principal combustível da tua vida, Deus irá te abençoar. Eu não tinha condições de absolutamente nada, e o que eu fui doutrinado era para os meus 16 anos sentir vontade de ser recolhido. Isso eu sempre abominei. Então hoje eu estou em uma outra posição, lido com muitas pessoas de imenso gabarito, sempre mantenho respeito por todas as instituições de ordem no país e o principal, eu sou um filho da reforma. Excelentíssimo doutor Ricardo Adam, parabéns pelo teu trabalho, parabéns por tudo o quanto você representa na vida de muitos. Pagar esse preço é para poucos, mas o preço da liberdade e o preço do convívio pleno com Jesus Cristo é algo que não dá para explicar. E o principal, mais uma palavra tua que marcou a minha vida e a vida da minha esposa. O medo, ele gera recursos. E o medo que foi implantado na cabeça, tanto da minha cabeça quanto da cabeça de muitos, é o que faz e o que mantém muitos ainda nessa instituição. O último ponto que eu quero abordar é... Me perdoe. Último ponto. Caríssimo doutor, quando você sai dessa instituição, a primeira coisa que eles dizem é que vão entrar os 7 espíritos, o homem passará a ser um beberrão, um prostíbulo, né? Passará a andar com prostitutas e passará a fazer coisas erradas e por aí vai. A mulher se transformará em tudo que não é nem lícito falar, né? Graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, nada disso aconteceu na minha vida. Pelo contrário, eu estou há 4 anos liberto, sem um peso gigantesco de colocar a responsabilidade de tudo, abre aspas, no inimigo, fecha aspas. Um grande abraço a todos, que o nosso Senhor Jesus Cristo continue abençoando a cada um de vocês. Um abraço e parabéns, doutor Adam. Parabéns. Continue com esse trabalho reformador e renovador. Você faz um grande serviço de utilidade pública, moral e espiritual. Fiquem com Deus. Fiquem bem.